Na noite de quarta-feira, a polícia informou ter encontrado um corpo perto de um parque no subúrbio de Denver, em Arvada. Eles ainda não confirmam oficialmente que é Jessica Ridgway, de 10 anos, mas várias fontes policiais disseram à ABC News que acreditam ser o corpo da menina. A aluna da quinta série foi vista pela última vez na manhã de sexta ao sair para sua curta caminhada até a escola. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie, e este é A Wicked World. A história de hoje é sobre uma menina de 10 anos que sumiu durante sua breve caminhada até a escola. Quando ela finalmente foi encontrada semanas depois, a situação era ainda mais horrível do que qualquer um poderia imaginar. Esta é a história de Jessica Ridgway. Jessica Christine Ridgway nasceu em 23 de janeiro de 2002, filha de Sarah Ridgway e Jeremiah Bryant. Ela era uma garotinha carinhosa, prestativa, curiosa e criativa. Jessica adorava inventar danças, rir das palavras que criava e cantarolava melodias. Sua cor favorita era roxa. Ela amava todos os filmes da Disney e também a música Call Me Maybe, da Carly Rae Jepsen. Jessica adorava ser líder de torcida e integrava o time de líderes de torcida Pee Wee. Ela amava animais e tinha vários pets, 2 peixes, 2 sapos e um cachorro. Os pais de Jessica, de 10 anos, se separaram quando ela era pequena. O pai ficou no Missouri e Jessica morava com a mãe, Sarah, em Westminster, Colorado. Na manhã de sexta-feira, 5 de outubro de 2012, por volta das 8h35, Jessica saiu de casa e começou a caminhar para a escola, que ficava a menos de 1 milha de distância. Isso era algo que ela fazia todos os dias. No caminho para a escola primária Wheat, Jessica costumava encontrar amigas no parque, a 5 minutos de casa. Mas naquela manhã, ela não chegou ao parque nem à escola. Às 10 horas, ao notarem a ausência de Jessica, os funcionários da escola primária ligaram para avisar sua mãe. Eles deixaram uma mensagem de voz porque Sarah dormia após trabalhar no turno da noite anterior. Então ela só recebeu a mensagem às 16h30 daquela tarde, momento em que ligou para a polícia. Um alerta Amber foi então emitido para Jessica, de 10 anos, e uma busca extensa começou. Ela continuaria por vários dias, durante os quais a polícia coletou mais de 500 amostras de DNA e, junto com os moradores, vasculhou vários bairros. Sarah Ridgway contou à polícia que dormia após o turno da madrugada em uma empresa de tecnologia e não ouviu a ligação. Ao ouvir a mensagem de voz, já tinham se passado 8 horas importantes. A possibilidade de ela estar a 8 horas dali, em outra direção, deixou a polícia muito atrasada na tentativa de descobrir onde essa criança poderia estar. No sábado, mais de 800 voluntários apareceram para ajudar a encontrar Jessica, vasculhando campos e encostas. Eles nos deram algumas descrições do que a menininha estava vestindo, e é isso que estamos tentando encontrar. A polícia trouxe cães farejadores para buscar no bairro da família. Eles procuraram em tudo, como máquinas de lavar e secadoras. Encontraram a menina? Essa é a maior preocupação. Eles não encontraram nada. A mãe de Jessica, Sarah, colaborou totalmente com as autoridades e logo deixou de ser suspeita. O pai da menina, Jeremias, que já enfrentou problemas no passado para pagar pensão alimentícia, também foi interrogado. Mas ele tinha um álibi no Missouri que a polícia confirmou. Talvez tenham se enganado e ela esteja brincando no parque com a amiga. Passei por lá e fiquei com uma pontinha de esperança. Fui à casa das amigas dela, mas não responderam, o que me fez perder ainda mais esperança. Você vai até a escola e você... sabe lá? Ninguém, sabe, tinha visto ela e você perdia um pouco mais de esperança. E você vai até a casa da amiga dela e ainda assim não ouve nada, e então sente aquele aperto no estômago que você não quer que nenhum pai jamais passe por isso em sua vida inteira. Você faz isso pelo seu filho só para aguentar.
Nunca é algo que eu queira que qualquer pai ou mãe passe. Quando as autoridades revistaram a casa de Jessica, encontraram um caderno no quarto dela, em cima de uma escrivaninha, que tinha alguns deveres de casa. Em uma das páginas, Jessica havia escrito: "Não brinque no parque sozinha e tome cuidado com estranhos." Ela sempre foi desconfiada e cuidadosa com desconhecidos, o que levou os detetives a pensar que quem a levou poderia ser alguém conhecido. Então, no segundo dia de buscas, a polícia encontrou a mochila de Jessica em uma calçada no bairro Rocky Creek, em Superior, a cerca de 10 quilômetros de sua casa. Dentro estavam as roupas de Jessica encharcadas de urina, uma garrafa de água e seus óculos roxos. Isso deu à mãe de Jessica a esperança de que ela ainda pudesse estar viva em algum lugar. A polícia, por outro lado, achava que a mochila fora deixada ali de propósito, com aqueles itens, para indicar que Jessica estava morta. Essa teoria se provaria verdadeira, e alguns dias depois, em 10 de outubro, os restos mortais parciais da menina foram encontrados. O tronco dela foi encontrado dentro de 2 sacos pretos no Parque Patridge, em Arvada, Colorado. Isso era a cerca de 14 quilômetros da casa de Jessica. Os braços, as pernas e a cabeça dela haviam sido removidos e não foram encontrados junto com o restante do corpo. Muitos dos órgãos internos dela também haviam sido removidos, e parecia, pela ausência de sangue ou respingos de sangue, que ela havia sido lavada. Uma cruz de madeira de cerca de 2 por 2 centímetros também foi achada na vagina de Jessica. A polícia de Westminster e os promotores do condado de Jefferson afirmaram que esse foi um dos casos mais horríveis que já viram. Agora que a busca por Jessica havia se transformado em uma caçada ao seu assassino, o FBI se envolveu e até divulgou um perfil comportamental do suspeito. Disseram que a pessoa procurada era provavelmente um homem que pode ter faltado ao trabalho ou saído da cidade recentemente. Eles afirmaram que o indivíduo poderia demonstrar um interesse intenso no andamento da investigação, além de prestar muita atenção à mídia. Eles pediram ao público que ficasse atento a qualquer pessoa que estivesse demonstrando algum tipo de comportamento anormal. Os investigadores passaram a focar nas torres de celular próximas à casa de Jessica, ao local onde seus restos mortais haviam sido encontrados e ao local onde sua mochila foi descoberta. Eles pensaram que, se um telefone estivesse registrado nas 3 torres, encontrariam um suspeito. Centenas de policiais também continuaram a vasculhar campos, ravinas e bairros próximos de onde o torso de Jessica foi localizado. DNA masculino foi encontrado no corpo da menina, e quando os investigadores o analisaram em seu banco de dados, descobriram que ele correspondia ao DNA de uma tentativa de sequestro de uma mulher adulta que corria perto do lago Kettner, no início daquele ano, em maio. A mulher contou às autoridades que um pano com cheiro químico foi colocado em seu rosto, mas ela conseguiu fugir e ligar para o 911. Ela descreveu o agressor como sendo um homem branco ou de pele clara, entre 18 e 30 anos, com cabelo castanho ondulado e aproximadamente 1,73 m de altura. Apesar de já terem coletado centenas de amostras de DNA, os investigadores ainda não tinham uma correspondência com o encontrado em Jessica. Então, houve um avanço no caso em 23 de outubro de 2012, quando uma mulher chamada Mindy Sigg ligou para o 911 dizendo que seu filho havia confessado ter matado Jessica e queria se entregar. O filho dela era Austin Sigg, de 17 anos, e ele também contou para a mãe que alguns dos restos mortais de Jessica estavam dentro da casa deles. Durante a ligação para o 911, Austin também admitiu ter atacado a corredora em maio. Oi, sou a Molly da polícia de Westminster, posso ajudar? Oi, preciso que vocês venham até a minha casa. Meu filho quer se entregar pelo assassinato de Ridgway. Pode me dizer o que ele disse exatamente? Mas ele fez isso, me deu detalhes e os restos dela estão na minha casa. Você os viu? Não. Ele está aí com você? Sim. Ele está colaborando? Sim. Qual é o nome do seu filho? Austin Tegg. Ok, eu entendo que você provavelmente está se sentindo muito mal agora, mas quero que saiba que fez a coisa certa ao ligar. Foi ele. Ele só queria que eu ligasse. Ele vai se entregar. Ok, você acha que ele vai cooperar com os policiais? Com certeza. Você acha que o Austin conversaria comigo?
Você vai conversar com a gente? Espero que sim. Olá. É o Austin? Sim, meu Deus. Oi, Austin. Aqui é a Molly do Departamento de Polícia de Westminster. Oi. Você pode me contar um pouco sobre o que está acontecendo agora, como você está se sentindo ou como isso aconteceu? Eu não entendo exatamente por que você está fazendo essas perguntas. Eu matei a Jessica Ridgway. Bem, Tenho provas de que fui eu quem fez isso. Não há outra pergunta. Você só precisa mandar uma viatura para cá e eu vou responder todas as perguntas que você quiser fazer, qualquer um quiser me perguntar, assim que você chegar aqui. Você precisa vir até aqui. ok. Você já cometeu algum crime como esse antes? Quero dizer, você tem algum tipo de histórico criminal? A única outra coisa que eu fiz antes disso foi o incidente no Lago Kettner, onde a mulher foi atacada. Fui eu. Senhora, entendo que deseja ligar para o seu... Entendo que a senhora queira ligar para o marido, mas peço desculpas, prefiro mantê-los na linha até os policiais chegarem mais perto. Bem, eles estão a que distância? Eles vão chegar em poucos minutos. O Austin ainda está com você? Não vou deixar ele sair. Vou lutar. Tudo bem? O Austin já foi diagnosticado com algum problema de saúde mental? Ele faz acompanhamento com um conselheiro ou toma algum medicamento? Ele viu o nosso conselheiro há anos atrás. Por causa de pornografia. Ok. Eu não consigo respirar. Respire fundo para mim. Você quer que eu chame uma ambulância para você? Não. Você tem certeza? Ok, o que acabou de acontecer? Posso abrir a janela? O que é isso? Acabei de abrir a janela. Tudo bem. Tudo bem. Mindy, respire fundo algumas vezes para mim, tudo bem? Pode me avisar quando os policiais chegarem? Eles já estão entrando pela sua porta da frente. Tá bom. Eu não estou vendo ele. Não estou vendo ele. Você não está vendo eles? Não. O Austin está bem com você agora? Sim, ele só está ficando muito ansioso e eu também. Ok. Eles chegaram e estão subindo. Eles estão chegando na porta. Sim. Ok, está vendo? Vê os policiais à paisana com os distintivos? Sim, eles estão aqui. Ok, pode ir falar com eles, tudo bem? Tudo bem. Ok, obrigada. Tá. Quando as autoridades chegaram à casa de Austin, ele relatou o que fez com Jessica. Ele contou que, na manhã do desaparecimento dela, aguardava em seu Jeep próximo ao parque, de onde era possível ver a porta da frente da casa da Jessica. Austin disse que, quando a menininha passou, ele pulou do veículo e a agarrou. Ela gritou, mas não havia ninguém por perto para ouvi-la. Austin disse que nunca tinha conhecido a Jessica até aquele dia. Após puxar a menina para o banco de trás, ele amarrou seus pulsos e tornozelos com abraçadeiras plásticas. Então Austin mentiu para a Jessica e disse a ela que tudo ia ficar bem. Em seguida, a menina de 10 anos foi levada para a casa da mãe do Austin, a cerca de 1,5 km dali. Aqui, ele disse que cortou as abraçadeiras dela, pôs desenhos animados para ela ver e assegurou que logo veria a mãe de novo. Depois, Austin fez Jessica trocar a roupa molhada de urina e a guardasse na mochila. Ele deu para ela uma camisa branca e um short preto que ele tinha para ela vestir. Depois de um tempo, Austin mandou Jessica se virar de costas para ele e, inicialmente, tentou estrangulá-la com abraçadeiras de plástico. Mas quando não conseguiu força suficiente, usou as mãos para matá-la. Quando ela parou, Austin pegou o corpo de Jessica e colocou na banheira. Lá, ele manteve a cabeça dela submersa para garantir que ela estivesse morta. Depois, ele a esquartejou. Em algum momento, ele também cortou todo o cabelo de Jessica. Primeiro, ele escondeu os restos da menina em um depósito da piscina atrás de sua casa. Quando a polícia usou cães farejadores de cadáveres, Austin ficou nervoso, enrolou o tronco dela em um saco de lixo e se desfez dele. Jessica já estava morta antes mesmo de a mãe dela ter a chance de ligar para o 911. Austin contou às autoridades que deixou a mochila da menina de 10 anos em um bairro próximo para afastá-los de sua casa. Ele também jogou fora o casaco que ela estava usando em uma lixeira qualquer.
Austin admitiu que foi consumido por um impulso sexual quando sequestrou Jessica, mas afirmou que não a agrediu sexualmente. No entanto, mais tarde ele admitiria que, de fato, a agrediu sexualmente. Ao revistarem a casa de Austin, autoridades acharam 3 sacos de lixo escondidos em um espaço sob o piso. Uma policial tocou nos sacos e imediatamente sentiu o formato de membros e a textura de cabelos através do plástico. Era o restante do corpo de Jessica. Austin disse às policiais que jogou os órgãos internos de Jessica no vaso sanitário do banheiro dele. Depois, encontraram pedaços de tecido humano no encanamento, confirmando sua história. As autoridades coletaram o DNA de Austin, confirmando suas declarações. Era igual ao que foi achado em Jessica e na corredora. Durante a investigação, a polícia encontrou fotos e vídeos sexualmente explícitos de crianças. Quando foi questionado sobre o material perturbador, Austin disse que era viciado e que as imagens violentas estavam ficando cada vez mais sombrias. No entanto, ele também disse sobre o assassinato de Jessica: "Eu não acho que seja o tipo de pessoa que faria esse tipo de coisa." Austin foi enviado para a terapia quando tinha apenas 13 anos depois que sua mãe encontrou imagens de pornografia infantil em seu computador. Mas, de acordo com Austin, depois que ele viu o psiquiatra, ele só conseguiu controlar as coisas por cerca de 1 mês. Então ele começou a ver essas imagens nojentas de novo. Austin Sigg, de 17 anos, foi acusado como adulto de assassinato em 1º grau, agressão sexual, sequestro e outros crimes relacionados à morte de Jessica. Além do material de pornografia infantil encontrado, ele foi acusado de exploração sexual infantil. No dia 19 de outubro, uma vizinha contatou a polícia alegando ter reconhecido a cruz encontrada em Jessica. A vizinha afirmou que parecia com uma que pertencia a Austin. Ela também sabia que ele tinha uma fascinação pela morte e por corpos em decomposição. Quando isso foi relatado, agentes do FBI falaram com Austin e também coletaram uma amostra de DNA dele. Ele disse que estava em casa na hora em que Jessica foi sequestrada, mas estava dormindo. Os policiais notaram que Austin usava uma cruz e perguntaram sobre isso. Como ele respondeu calmamente a tudo, eles saíram da casa sem nenhuma suspeita adicional. No início, houve uma confusão com a amostra de DNA coletada de Austin, e o resultado foi que não correspondia ao que foi encontrado em Jessica. Então, os investigadores seguiram em frente. Só mais tarde, depois que ele confessou para a mãe, é que a polícia percebeu a confusão. No dia 22 de outubro, reportagens da mídia disseram que havia sido encontrada uma correspondência de DNA entre Jessica e o corredor. No mesmo dia, Austin contou aos colegas de classe que estava se sentindo extremamente mal e tonto. Ele também passou aquela noite dormindo na cama de sua mãe, Mindy. No dia seguinte, foi quando Austin confessou seus crimes. O jovem de 17 anos fazia aulas de ciência mortuária em uma faculdade comunitária e estudava para ser agente funerário. Recentemente, ele fez um comentário muito assustador para seu irmão, dizendo que estava aprendendo como matar pessoas e sair impune. Mindy, mãe de Austin, brincava com amigos sobre o interesse do filho por corpos em decomposição e contou que o ajudou a praticar imobilização com abraçadeiras para a escola. Colegas de Austin afirmaram que ele sempre tinha algum problema. Ele era muito inteligente, mas sempre ficava sem jeito perto dos outros e falava sozinho. Ele abandonou a escola no 2º ano do ensino médio porque sofria muito bullying por ter uma voz fina. Em vez disso, ele obteve o diploma de equivalência do ensino médio. Uma colega fez um estudo de caso sobre o serial killer Ted Bundy. E enquanto ela falava sobre como ele não tinha empatia pelas vítimas, Austin riu sozinho, depois pareceu intrigado e quase animado com o assunto. A namorada de Austin, que o descreveu como doce e genuíno, disse aos investigadores que ele dormia na casa dela uma noite por semana. A mãe de Austin, por outro lado, disse que ele ficava fora de casa até 4 noites por semana. Ninguém sabe onde ele estava nessas outras noites. Ele pode ter estado caçando, pois nas semanas antes da morte de Jessica, disse que fazia isso ao dirigir seu Jeep por vários bairros. Austin disse: "Sempre que eu via alguém andando na rua enquanto eu estava nesse estado, meu coração começava a bater muito rápido na mesma hora." Uma vizinha, Emily, contou que sua filha de 11 anos a procurou após o sequestro de Jessica e afirmou saber quem fez isso. A garotinha apontou Austin, mas na época ninguém acreditou nela. Eu me sinto tão mal por isso.
Eu ignorei isso. Quando a filha de 11 anos de Emily Alexander afirmou saber quem sequestrou Jessica, ninguém acreditou. Ela disse, mãe, meu Deus, eu sei quem fez isso. E eu perguntei, quem? E ela disse, o adolescente do parque. Nesse parque, logo ali na rua, ela disse que um adolescente estava agindo de forma estranha, olhando fixamente para a filha dela enquanto ela passava pela casa deles. E ela apontou para ele bem do outro lado da rua da nossa casa. Quando ela viu o rosto dele nos noticiários, reconheceu o olhar na hora. Christy Muller também reconheceu. Ao ver a foto policial dele, senti como se desse um passo atrás e aquilo me atingiu. 2 vezes no verão passado, enquanto corria nesta trilha perto do Lago Stanley, ela viu Austin Sigg caminhando com 2 amigos e algo não estava certo. Fiz contato visual, achei estranho porque disse oi e só me olharam, sem responder. Ter meu cachorro foi uma proteção extra. Acho que isso me salvou. Emily Alexander diz que os amigos da filha podem ter sido o que a salvou. Se ela estivesse no parque sozinha, não dá para saber o que poderia ter acontecido. Eu deveria ter dito a ela que no momento em que se sentisse desconfortável, ela deveria confiar nisso e que, sabe, é melhor prevenir do que remediar. A filha dela ainda tenta lidar com a situação e disse: se ele tivesse me sequestrado, talvez a Jessica não tivesse sido levada. Após a prisão de Austin, seu pai Robert declarou: não há palavras para expressar a tristeza que minha família e eu sentimos pela dor deles. Estamos devastados com a notícia de que meu filho, Austin Sigg, foi preso. Esse evento horrível é uma tragédia para ambas as famílias, assim como para a comunidade. Peço também suas orações e apoio para a mãe de Austin, cujo ato corajoso, inimaginavelmente doloroso para qualquer pai ou mãe, colocou essa tragédia no caminho da resolução. Mindy, mãe de Austin, sentiu-se muito culpada pelo que ocorreu com Jessica. Não porque ela tivesse participado disso, mas porque foi ela quem deu à luz e criou Austin. Ela disse que ele era um bebê lindo e uma criança bondosa. Era inacreditável quem ele se tornou agora. A mãe de Jessica, Sarah, não queria que Mindy se culpasse, e ela disse publicamente que a mãe de Austin não tinha feito nada para causar isso. E ela não acreditava que a forma como ele foi criado tivesse qualquer relação com o que ele tinha feito. A promotoria pretendia originalmente pedir a pena de morte para Austin. No entanto, como ele era tecnicamente menor de idade na época do crime, ele era inelegível. Então, em vez disso, eles pediram prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A defesa de Austin argumentou que, como ele tinha 17 anos na época, não era maduro o suficiente para entender a gravidade de suas ações. Eles alegaram que a mãe dele inalou vapores de tinta e caiu da escada enquanto estava grávida dele. Eles também disseram que o trauma que ele sofreu no nascimento, devido ao uso de um extrator a vácuo, deixou-o com deformidades na cabeça e problemas intestinais. A promotoria, por outro lado, argumentou que Austin planejou meticulosamente o sequestro da corredora e que o sequestro de Jessica ocorreu apenas 4 meses depois. Ele também passou esses meses que antecederam a morte de Jessica pesquisando como fazer clorofórmio e os 10 principais lugares onde as pessoas são sequestradas. 2 dias antes de o julgamento por assassinato, marcado para 1º de outubro de 2013, começar, Austin confessou seus crimes no tribunal. E contra o conselho de seus advogados, ele se declarou culpado de um total de 15 acusações, incluindo assassinato em 1º grau, abuso sexual de menor, sequestro e exploração sexual de menor. 2 semanas depois, Austin recebeu prisão perpétua. A sentença concedeu a possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. No entanto, o juiz determinou que ele cumpra mais 86 anos assim que se tornar elegível para a liberdade condicional. A advogada de Austin tentou contestar essa sentença, dizendo que ela era cruel e incomum, e que Austin tinha um histórico de problemas de saúde mental não tratados, o que fez com que ele não estivesse em seu estado mental adequado no momento do assassinato. Mas isso foi rejeitado pela juíza, que disse: este caso clama por uma sentença de prisão perpétua. A família de Jessica havia pedido à juíza que aplicasse a sentença máxima permitida. A avó de Jessica, presente na sentença de Austin, afirmou que ele era um monstro que destruiu o núcleo da família. A mãe de Jessica também falou e disse que Austin não merecia saber como a morte de Jessica a havia afetado. Então, na verdade, eu não vou dizer nada hoje porque não acho que o réu tenha o direito de ouvir como ele me afetou minha família ou quem era a Jessica.
Assim que sairmos deste tribunal, não vamos mais lembrar o nome dele, e todos nós só vamos lembrar da Jéssica e do legado que ela criou, assim como do projeto LACE que ela inspirou. Obrigada, obrigada. Pouco depois da morte da menina de 10 anos, foi realizado um memorial público e quase 2.000 familiares, amigos, vizinhos e outras pessoas se reuniram para lembrá-la. Ela está segura em um lugar onde ninguém pode machucá-la. Noite emocionante. A comunidade se reuniu no cerimônia em memória para lembrar Jessica Ridgway, menina de 10 anos vítima de sequestro, junto com familiares, amigos e vizinhos. Repórter da 7 News Molly Hendrickson no memorial desta noite. Para a família, ela era só uma garota normal e, como muitas crianças de 10 anos, adorava festas do pijama. A fim de uma pequena assassina. Gostava de pescar, de encontrar sapos e tinha afinidade com os animais. Este é meu pai. Jéssica sempre fazia coisas bobas que faziam você querer balançar a cabeça em reprovação. Ela trouxe luz para a vida de todos e teve um impacto profundo em todos que conheceu. Nos últimos 11 dias, ela conquistou e partiu nossos corações. Nós tivemos esperança, procuramos e sofremos. A história dela se tornou a da comunidade e todos vieram para honrar seu legado. Nós que estamos envolvidos neste caso, infelizmente nunca tivemos o privilégio de conhecer sua filha maravilhosa. Mas posso dizer honestamente que sentimos como se tivéssemos conhecido. Sentimos como se ela fosse parte da nossa família e sentimos como se tivéssemos perdido parte da nossa família. Uma menina que queria um dia ser líder de torcida, amava a Disney e adorava brincar com as amigas. Comum, talvez seja isso que a tornava tão especial. Vocês nos acolheram em um abraço coletivo e estamos aqui para compartilhar nossa preciosa pequena Jéssica com vocês. Porque agora ela não é apenas nossa menininha comum. Ela é a menininha comum de todos. Hoje, a memória de Jéssica permanece viva no parque onde ela encontraria seus amigos naquele dia. Construíram um parquinho em sua homenagem. E para refletir seu espírito brincalhão, borboletas, libélulas e toques de roxo, sua cor favorita, foram incorporados ao espaço ao ar livre, agora conhecido como Parque Memorial Jessica Ridgway. Todos os anos, centenas de crianças e adultos usam o parque para se divertir, ter lazer e lembrar de Jéssica. Este parque acabou de ser transformado. Por toda parte que você olha, há referências a Jéssica, desde o roxo que está espalhado pelo parque, até esse gangorra de libélula, que nos disseram representar um projeto escolar do qual ela gostava muito e que estava trabalhando na época do seu desaparecimento. Agora este parque é um lugar para a comunidade vir e lamentar. E para celebrar a garotinha que tantos amavam. Faz nada menos que um ano que esta comunidade se encantou com Jessica Ridgway. Ela é absolutamente o anjo de todo mundo. Uma menina de 10 anos que ama os animais, apaixonada por roxo, que desapareceu perto deste parque. Esse caso impactou profundamente todos que estiveram envolvidos nele. Acho que muitos de nós passaram a sentir que Jéssica era como nossa filha, o que nos tocou profundamente. Um ano depois, ainda é assim. A maioria dessas pessoas nem conhecia a Jéssica, mas mesmo assim vieram para a inauguração do parque. Havia algo especial na história dela. A história dela tocou meu coração. Eu sou de uma comunidade pequena em Dakota do Sul e você só vê coisas assim na TV. E ela fez isso se tornar real para mim. Agora, o lugar mal se parece com aquele que tirou a inocência deles. Está cheio de crianças, repleto das cores e das coisas que ela amava. E as pessoas ali também são diferentes. Somos muito mais fortes, muito mais unidos. Acho que agora cuidamos muito mais uns dos outros. Uma comunidade para sempre dividida em antes e depois. Ao chegar no bairro, já dava para sentir a energia. Com certeza mudou esse bairro para sempre. E a garotinha que muitos nunca conheceram e poucos jamais vão esquecer. 5 anos após a morte de Jéssica, sua mãe Sarah teve uma nova filha. Obrigada aos apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon. Então dá uma olhada em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá vídeos exclusivos todo mês e mais benefícios. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso.
Você tem alguma sugestão de história que gostaria que eu cobrisse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.